E aí, olha, encarar o edital da PRF, a gente sabe, é um baita desafio. É matéria que não acaba mais, é lei para todo lado, mas e se a gente pudesse organizar tudo isso? A ideia aqui é justamente essa: decodificar o concurso da PRF. Vamos construir juntos um caminho para aprovação e ele se apoia em 4 pilares essenciais. Para a gente ter uma noção do tamanho do desafio, 200. É isso aí. 200 questões, 200 chances de mostrar o que se sabe sobre um universo de assuntos. Não é pouca coisa, né? Um volume desses exige mais do que só sentar e estudar. Exige, acima de tudo, uma estratégia, e uma estratégia muito bem pensada. Beleza. Diante dessa montanha de conteúdo, a pergunta que fica martelando na cabeça é essa, né? Por onde eu começo? Como que se organiza tudo isso para dar conta de estudar de um jeito eficiente? Exatamente essa a resposta que a gente vai começar a construir agora. E o nosso mapa para essa jornada está aqui, traçado em 4 grandes pilares. Primeiro, a ferramenta da comunicação. Segundo, o alicerce do direito. Depois, o domínio das rodovias. E para fechar, a conduta e a mente. Pensa neles como as 4 colunas que vão sustentar a aprovação. Cada um é fundamental. Então, vamos começar pelo nosso primeiro pilar, língua portuguesa. E olha, aqui não estamos falando só de mais uma matéria da prova, não. Pensa nisso como a principal ferramenta de trabalho de um policial no dia a dia. A precisão para escrever um boletim de ocorrência, a clareza para passar uma informação no rádio, tudo, absolutamente tudo, depende de dominar bem o nosso idioma. Quer ver como a teoria cai na prova? Dá uma olhada nessa questão. É um exemplo clássico. Na frase, não ontem disseram a verdade. Onde vai o pronome? Antes ou depois do verbo? E por quê? Qual é a regra que manda aqui? É um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença. E a resposta certa é próclise. O pronome vem antes. Por quê? Por causa da palavra negativa, não. Ela funciona como um ímã, sabe? Puxa o pronome para perto dela. E pode parecer um detalhezinho bobo, mas um documento oficial, um erro desses, pode mudar todo o sentido de uma frase, gerar uma ambiguidade perigosa. Aqui, a precisão não é uma opção, é uma obrigação do cargo. E o buraco é mais embaixo, viu? Vai além da gramática pura. Entender o que é uma conjunção concessiva, por exemplo, é essencial. É saber que palavras como embora, apesar de, introduzem uma ideia contrária, mas que não impede a outra de acontecer. É tipo dizer, apesar da chuva, fui à praia. A chuva não impediu a ida. Entender essa nuance é o que permite interpretar um texto de lei ou um relatório sem cometer erros. Muito bem. Com a ferramenta da comunicação afiada, a gente está pronto para construir a fundação. E essa fundação, o nosso segundo pilar, é o direito. Pensa assim, cada ação de um policial rodoviário federal, sem exceção, tem que estar calçada na lei. Por isso que dominar direito constitucional, administrativo, penal, isso não é um plus, não um diferencial. É a base de tudo. É o que permite o trabalho. E dentro do direito tem um conceito que é crucial entender. O tal do poder de polícia. E atenção, isso não tem a ver com a instituição polícia. É o poder que o Estado tem de limitar alguns direitos da gente, dos indivíduos, pensando no bem de todo mundo, no bem coletivo. É essa autoridade, essa permissão da lei, que deixa um PRF, por exemplo, aplicar uma multa ou fiscalizar um carro na estrada. Agora um ponto que sempre confunde muita gente. Qual a diferença entre anulação e revogação de um ato? Vamos simplificar. A anulação acontece quando o ato já nasceu errado, já nasceu ilegal. A gente olha para trás e vê o defeito de fabricação. Já a revogação é diferente. O ato nasceu legal, perfeitinho, mas, com o tempo, ele deixou de ser interessante, de ser conveniente. A gente olha para frente e decide que não vale mais a pena. Então, anulação olha para o passado, para a ilegalidade. Revogação olha para o futuro, para a conveniência. Entender isso é ouro. Avançando para o direito penal. Iter criminis. Parece um nome complicado, né? Mas nada mais é do que o caminho do crime. É um conceito que parece ser teórico, mas que na prática é uma ferramenta de análise poderosa. Entender essas 4 etapas, desde a ideia na cabeça do sujeito, passando pela preparação, pela execução, até o crime de fato acontecer, é isso que ajuda o policial a saber o momento certo de agir quando a intervenção se torna não só legal, mas necessária. Beleza. Alicerce do direito está firme, a gente já sabe o porquê e como agir dentro da lei. Agora, a gente chega no coração pulsante da PRF, nosso terceiro pilar, o domínio das rodovias. É aqui que a teoria vira prática. É no asfalto quente, no dia a dia da fiscalização, que o conhecimento é testado de verdade. E vamos começar com uma polêmica quebrando um mito que muita gente acredita. A pessoa foi parada na blitz e se recusa a soprar o bafômetro. E aí,
Isso é crime? Essa é uma das dúvidas mais comuns por aí. E para quem quer ser PRF, não pode ser dúvida, tem que ser certeza. A resposta clara e direta, não. A recusa, por si só, não é crime. Mas, calma lá. Isso não quer dizer que não dá em nada. Muito pelo contrário. A recusa é uma infração administrativa. E não é qualquer uma, é gravíssima. É fundamental entender essa diferença entre o que é um ilícito administrativo e o que é um ilícito penal. E as consequências administrativas são pesadíssimas. A pessoa que se recusa a soprar leva exatamente a mesma punição de quem sopra e dá positivo. Uma multa bem salgada e, o mais importante, a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. 1 ano sem CNH. Ou seja, pode não ser crime, mas a canetada administrativa é implacável. Vamos para outro teste rápido de conhecimento do dia a dia. Imagina a cena, uma rodovia federal, pista simples e nada. Nenhuma placa de velocidade à vista. Qual é o limite máximo para um carro de passeio nessa situação? Esse é o tipo de informação que tem que estar na ponta da língua sem nem precisar pensar. 100 km por hora. Simples assim. O Código de Trânsito Brasileiro já define essas velocidades padrão justamente para quando não tem sinalização. E saber isso de cor não é só para passar na prova, é vital para fazer a fiscalização direito e, claro, para garantir a segurança de todo mundo que está na estrada. Ok, até agora a gente já viu como se comunicar, qual é a base legal para agir e como aplicar as leis na estrada. Mas o que une tudo isso? O que está por trás do uniforme? Chegamos no nosso quarto e último pilar, a conduta e a mente. Porque a ética que guia cada decisão e o raciocínio afiado para resolver problemas são tão importantes quanto qualquer lei escrita no papel. E essa citação do Código de Ética do Servidor Público Federal, ela resume a essência da coisa. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Repara que não é só sobre não ser corrupto, é sobre ser ativo. É ter um compromisso com a eficiência, com o respeito, com a moralidade em cada pequena atitude do dia a dia. A parte da mente também é testada, e muito, com o raciocínio lógico. Olha esse exemplo clássico de negação. A frase é: todo PRF é eficiente. Para a gente negar isso, não dá para dizer nenhum PRF é eficiente. Isso seria um exagero. Para que a frase original seja falsa, basta que apenas um, não seja eficiente. Então a negação correta é: algum PRF não é eficiente. Essa clareza de pensamento é fundamental na hora da prova e, mais ainda, na rua. E claro, a conduta tem consequências bem reais, todas previstas em lei. Uma pisada na bola, um descumprimento do Código de Ética pode render uma penalidade de censura, que fica registrada na ficha do servidor. Agora, uma falta gravíssima, como abandonar o cargo por mais de 30 dias, aí a consequência é a máxima: demissão. As regras do jogo são bem claras. Pronto, a gente percorreu os 4 grandes pilares do conhecimento para PRF: comunicação, direito, legislação de trânsito e conduta e mente. A estrutura, o mapa, está montado. Então a pergunta agora não é mais por onde começar. A pergunta de verdade é: olhando para esses 4 pilares, qual deles está precisando de mais atenção? Qual é o ponto que precisa de mais reforço nos estudos? Porque focar exatamente aí pode ser o atalho que deixa a aprovação muito mais próxima.